Olá, bem-vindo a este canal que fala sobre uma alfabetização significativa. O meu nome é Carla, sou professora da Rede Municipal de Niterói, uma cidade que fica no estado do Rio de Janeiro. Tenho 21 anos de experiência no ciclo de alfabetização e também na educação infantil. E hoje eu vou continuar os vídeos falando sobre as características pedagógicas e as intervenções pedagógicas nos níveis de hipótese silábico-alfabéticos e alfabéticos. Então, falando sobre a característica do nível de hipótese silábico-alfabético, na verdade, é um conflito de passagem, não é um nível definido, tá? Porque a criança, muitas vezes, ela está escrevendo uma sílaba no nível silábico, isto é, na hipótese dela, cada sílaba é representada por uma letra, que pode ser uma vogal ou consoante, e a outra sílaba da palavra, ela escreve na forma convencional, a sílaba na forma convencional, isto é, relacionando fonema-grafema, som a letra. E também ocorre dela escrever palavras somente no nível silábico e outras palavras já no nível alfabético. E quando escreve frase, geralmente ela também, algumas retornam para o nível silábico, tá bom? Então, ela está nesse nível porque, na maioria das vezes, né, ela não relaciona o som de algumas ou de várias consoantes, tá? Então, assim, na minha experiência, eu percebo dois níveis. Tem a criança que está no nível silábico alfabético, mais para o silábico, porque ela relaciona o som de poucas consoantes. Das vogais, elas já relacionam, porque até a vogal ela é mais audível, mais sonora, tá? Mas ela relaciona o som de poucas consoantes, tá? E geralmente ela coloca mais a vogal para representar a sílaba no nível silábico, tá? E às vezes ela escreve a outra sílaba na forma alfabética, escrevendo a sílaba na forma convencional. Mas também ocorre dela, às vezes, como ela não relaciona o som de várias consoantes, dela colocar qualquer letra, sem relacionação à letra, uma letra coringa. Tá? E ela também não lê. Então, a gente ainda tem que fazer um trabalho para ela relacionar o som de todas as consoantes, para ela também chegar ao nível alfabético e começar também a relacionar grafema-fonema, isto é, começar a ler, tá? Então, a criança, ao mesmo tempo que a gente pede para escrever, a gente pede para ler. A gente trabalha de forma concomitante a escrita e a leitura e a escrita, tá bom? E ela já relaciona o som de mais consoantes, tá? Então, assim, quando a gente pergunta, né, tem uma letra aqui na frente da letra A, qual é o som dessa letra? E a gente dá uma dica para ela, fulano, pato começa com o som dessa letra, peteca, qual é a letra? P. Entendeu? Então a criança já fala. Então depois eu vou falar das atividades que a gente vai fazer, né, para a gente mediar essa hipótese, porque nada é sem mediação, né, gente? A gente, professora, está no processo de ensino-aprendizagem. Então, essas hipóteses, né, a gente sabendo como a criança pensa, então hoje eu estou falando aqui como é que eu vou intervir pedagogicamente, tá? Então, ela faz maior uso de consoantes, como eu falei, e algumas acreditam que algumas consoantes elas se bastam na composição da sílaba, como o B, porque o B, quando você fala a letra, né, o nome da letra B,
ela já pega o som da vogal E, então ela só coloca o B sem a vogal E, tá? Então tá aí então um exemplo de uma criança que ela escreveu no dia 11 de abril de 2019, uma criança do primeiro ano, e era para escrever, a gente estava, tem sempre um contexto essa escrita, a gente estava trabalhando o corpo, e aí ela desenhou o restante do corpo dali, que faltava, da cabeça, ela colou de uma revista, e ela escreveu, né, KBA, né? Então a sílaba K, ela relacionou o som, mesmo ela não colocando C com A, ela colocou o K, porque o K foneticamente é o som do C com A, colocou o A relacionando, né? Escrevendo a sílaba na forma convencional. O B, por incrível que pareça, ela colocou o B e colocou o E, né? Ela colocou a letra E, e o Sala ela escreveu no nível silábico, né? Ela provavelmente não relacionou aí o som do S, que não é com S, eu sei, é com C cedilha, mas provavelmente ela colocaria o S, porque o C cedilha ainda não sabia, tá bom? Então, ela colocou uma letra para sílaba A, para sílaba Sa, colocou a letra A. Boca, ela escreveu a sílaba Bo no nível silábico, né? Escrevendo uma letra para a sílaba Bo, só a vogal O, e a sílaba K ela escreveu na forma convencional no nível alfabético, relacionando fonema-grafema. Botou o K também. E a frase, eu não me lembro o que ela escreveu, mas era o nome de uma fantasia. Então, você vê que ela retornou Eba, Oa, Ea, O, F. Ela retornou mais ao nível, ela escreveu no nível silábico a frase, tá? É o que acontece geralmente. Então, vou passar aqui. Então, aqui eu já falei algumas, né, características que nesse processo existem progressões e recuos, tá? Porque não é é um conflito, né? Ela está num processo e às vezes os estágios eles não devem ser delimitados. Muitas vezes acontece isso, tá? E geralmente, às vezes a criança, a gente vem as férias, a criança volta a escrever no nível silábico, tá? E a gente tem que. São crianças que não têm estímulo em casa dos responsáveis, e aí a gente tem que fazer todo o trabalho de novo para voltar à memória dela, o que ela aprendeu, e continuar o processo de aquisição, da construção da escrita alfabética e ortográfica. Então, como eu falei aqui, vou passando aqui mais um exemplo aqui dessa criança que estava no primeiro ano, no dia 22 de maio de 2019. A gente também estava num contexto do projeto e a gente estava trabalhando os diversos tipos de moradias, diferentes tipos de moradias, e aí ele estava já alfabético. Na verdade, aqui, deixa eu ver, já é um nível alfabético. Ele já estava alfabético em maio, tá? Aí ele escreveu Oca, Catelo, só faltou o S, né? O Pédio faltou. Aí ele não escreveu o encontro das consoantes. E Glu ele escreveu o GLU, né? Porque até eu acho que ele também memorizou, porque fazia parte do projeto. Mas ele não copiou, tá? E ele escreveu a frase já, né, com espaço entre as palavras na frase, com a estrutura frasal. A casa do índio é a oca. E, né, a hipótese, quando a criança chega no nível alfabético, né, ela já começa a escrever relacionando fonema-grafema, são a letra, e começa a ler, né? Tem criança que demora mais um tempo para ler, tem criança alfabética que demora mais para ler, mas em pouco tempo ela começa a ler, tá? Mas também não terminou o processo de alfabetização, tá?
é mais um começo de mais uma longa fase para a criança ser alfabetizada no seu sentido mais amplo, tá? Ela escreve compondo sílabas foneticamente. Ela escreve de forma fonética. E ainda a gente tem que fazer um trabalho, né, de ortografia, né? Porque a nossa língua portuguesa, ela é muito complexa, né, em relação a várias letras que têm o som da outra, tá? Várias regras ortográficas regulares e irregulares, né? As sílabas não canônicas, e elas têm que aprofundar, que são as sílabas complexas, tá? Não é que ela não viu sílabas complexas nesse contexto discursivo, porque durante a produção de texto coletivo e individual, de listas, elas vão vendo, mas a gente vai aprofundar mais, tá? Então, muitas vezes, né, elas escrevem as palavras, como elas estão no processo de fonetização da sílaba, elas vão falando para si mesmas, C com A, K, S com A, Z. E geralmente elas separam as sílabas das palavras na produção de uma frase, de um texto, ou elas aglutinam as palavras na frase, juntam, né? Elas às vezes colocam os sinais de pontuação no meio da frase, ou elas exageram no uso de sinais de pontuação e de usos de acentos, tá? Porque elas ainda, às vezes, elas trocam, né, a letra na sílaba, a ordem da letra nas sílabas, porque elas estão pensando, e elas não colocam, às vezes, uma preposição ou um artigo. Então, elas estão nesse processo de elaboração, pensando sobre a escrita, como escrever. Estou falando durante a produção de um texto, tá? E aí acontecem ainda essas questões que a gente vai mediando nesse processo, tá? E aqui a criança, né, também a mesma criança lá da escrita dos diferentes tipos de moradias, só que aqui ela escreveu dia 4 de abril. Ela entrou no nível de hipótese pré-silábica e em abril ela já estava alfabética, tá? Foi muito rápido o processo dessa criança. E ela gostava muito da Casa de Papel, da série A Casa de Papel da Netflix. E aqui era para escrever os nomes da parte do corpo, estava nesse contexto de falar sobre o corpo, e escreveu uma frase: eles estão fazendo ha, 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 eles são da Casa de Papel. Aí ela escreveu papel com U no final, porque aqui o som, né, do U, do L, né, pegou o som do U, né? E você vê que ela escreveu ha, ha, o AH, né? Cabeça, boca, mão, perna, tudo alfabeticamente. E aqui é um outro exemplo de uma criança, né, do primeiro ano também. Ela escreveu já no final do ano, dia 5 de dezembro de 2013. Então, a proposta dessa atividade era desenhar e escrever a história do seu desenho. E ela escreveu uma história longa, com início, meio e fim. E aí vocês podem ver que as palavras estão um pouco juntas, mas tem coerência a história dela, dá para entender o que a gente lê. E a gente ainda vai fazer ainda esse processo. Aí, se vocês quiserem, vocês param aqui o vídeo e leem a história. Tá? Então ela escreve Joaninha com J-U, né? Porque ela escreve foneticamente. Algumas sílabas complexas ela já escreveu. Joaninha ela escreveu NH. Chegou, ela escreveu com X. Né? Então é todo esse trabalho que a gente vai fazer de sinais de pontuação. Ela botou um ponto de exclamação no final, porque eu faço muito texto coletivo e ela já tinha conhecimento do uso do ponto de exclamação, mas a maioria que ela não botou o sinal de pontuação, né? Mas assim, ela já estava muito bem terminando o primeiro ano, produzindo texto e lendo os livros, leitura com fluência e compreensão e interpretação de texto.
mas o processo ainda iria continuar, né? Continuou no segundo ano. Então, aqui são algumas propostas de atividades pedagógicas para as crianças, né? Que estão nesses níveis de hipóteses de escrita, silábico, alfabético e alfabético. E, assim, nessa fase, como nas outras também, a gente vai trabalhar, eles começam a ler o silábico alfabético, muitas vezes não estão lendo, então eles vão aprender a ler lendo. E oferecer muitos livros, leitura de livros literários infantis, com outros suportes textuais, revistas, jornais, até mesmo ler, né, no computador, textos informativos que eles mesmos pesquisam, convites, parlendas, vários gêneros do discurso, poesias, né? Eles gostam muito de lendas, tá, nessa fase. Já está mais assim no final, no final do primeiro, no segundo ano também. Eles gostam de fábulas, são textos curtos, tá? Autores que a gente pode trabalhar também, Ruth Rocha, Ziraldo, Cecília Meirelles, Sônia Rosa, e etc. E também outros gêneros como receitas, né? A gente fazer uma receita com eles, trabalhar esse gênero, listas, textos de notícia, tanto na leitura como na escrita, tá? Então, sempre continuar trabalhando com o texto coletivo, que eles vão aprendendo, eles mesmos vão escrever no texto. Chamo cada criança para escrever uma frase, tanto em todos os níveis, na verdade, porque um vai ajudando o outro, tá? E também muita leitura. E aí a gente pode dar textos como trava-línguas também, tá? E então tem alguns exemplos aí, tá? Aqui, né, é um texto que é uma leitura e interpretação de texto de uma fábula, O Macaco e o Camelo, tá? Trabalhar com muita leitura e interpretação e compreensão de texto, de diversos gêneros textuais, e também trabalhar com muita produção de frases ou textos individuais e a revisão dessas produções, e trabalhar com vários estilos discursivos, considerando a pontuação, a ortografia, a coesão textual, a criatividade, a distribuição espacial do texto e a orientação das frases. Então, tudo tem um contexto, tá, dos projetos trabalhados. Aqui era o projeto sobre as cantigas de roda, e nessa cantiga era do peixe vivo, e a gente falou sobre o peixe, eles pesquisaram sobre o peixe palhaço e tal. Eu coloquei o filme do Nemo, então tem todo o contexto. Era para escrever uma frase sobre um animal marinho, e os animais, desenhar e escrever os nomes dos animais marinhos. E aqui é o mesmo, era um contexto do projeto nas princesas, né? Os diferentes tipos de princesas. E aí era a mesma coisa, ela desenhou, escreveu a história de um desenho de uma princesa e de um príncipe. Então todos já estavam aqui alfabéticos, então, trabalhar muito a produção, né, de textos de diversos gêneros textuais. E aqui, né, também trabalhar com a ortografia, né, muitos trabalho com sílabas, com dígrafos, com NH, com LH, com CH, com H inicial, com vogais nasalizadas, tanto com o uso do tio quanto seguidas de M ou N, com a regra ortográfica. Antes de P e B só se usa M, essas regras regulares. Antes de N a gente coloca outras letras, né? Então, trabalhar com muito com
com as sílabas não canônicas e com as regras ortográficas regulares e irregulares. E aí tem que ter muita leitura, porque as irregulares a gente tem que mesmo memorizar. Porque, né, na nossa língua, né, como eu falei, né, muitas letras pegam o som das outras. Então tem o caso do X, que tem som de CH, né, o X que tem som de Z, o X que tem som de S, o X que tem som de KS, o X que tem som de SS, né, tem as vogais seguidas de L, que fica com som do U, L, AU, E, O, U, encontros consonantais, BR, CR, BL, CL, PL, né, dígrafos, plural, né, de palavras que terminam com um M, ans, ens, é complexo. Então, assim, o C cedilha, que só se usa C cedilha com as vogais O, A, O, U e o ão, né? Com C, o E, com C é só o E, um C com E, si, o C com I, si, né? As vogais E e I só se junta com C, não se junta com C cedilha, não começa a palavra com C cedilha no início da palavra, o R, R, né? Um R no meio da palavra fica com som fraco, dois R's no meio da palavra fica com som forte, arranhando a garganta, o R com som fraco vibrando a língua, não se pode começar a palavra com dois R's, né? E vai, né? A gente vai falando essas regras que é necessário e eles têm que aprender, né? Então, continuando aqui. Também, agora falando assim mais no nível também silábico, alfabético, tá? Que eles ainda não relacionam o som de poucas ou várias consoantes, a gente ainda tem que fazer um trabalho para eles relacionarem o som de consoante. Então, essa consoante, ela está no contexto da sílaba inicial. Então, tartaruga começa com que letra? T. Como é que vai escrever a primeira sílaba? Tar. Então, aqui nesse exemplo, era no contexto dos animais que eram répteis como a tartaruga. Porque eles falaram sobre a tartaruga e aí fizeram uma lista de outros animais que têm as mesmas características dos répteis. E no nível silábico alfabético e alfabético, eles precisam ler a sílaba. Então você já pode fazer um trabalho, né, de ler as sílabas e formar palavras com estas sílabas. Aí já podem ser tanto as iniciais, as medianas e as finais, tá? E aí pode usar recorte e colagem com atividades em folha, como está aqui, e com jogos. Como eu falei, é importante o trabalho com a leitura de livros, e aí constantemente eles levam livros de histórias para casa e levam um caderno de meia pauta e desenham, escrevem sobre a história e depois eles socializam com a turma na roda. Então essa é a sacola da leitura, tá? Também tanto pode ter, né, um cantinho de leitura na sala, como também eles pegarem livros da sala de leitura que tem na escola, se tiver, né? Então, outras atividades que a gente pode fazer, tem a caixa do PNAC, que tem atividades muito boas com esses jogos, tá? Então, como eles já estão, assim, no nível eles já estão conseguindo ler, tá? A gente pode fazer tanto com jogos como atividades na folha, para encontrar a palavra dentro da palavra. Então, ler sapato e aí eles vão procurar a palavra que está dentro de sapato, pato. Então, pode fazer isso tanto com jogos quanto com a folha. E trocar a primeira letra. Detalhe, né? Se a criança for pré-silábico, você pode usar as figuras, porque aí ele vai descobrir oralmente, tá? E, né, através das figuras,
tá? E o que está lendo alfabético, está silábico alfabético começando a ler, ele vai ler, tá? A palavra. Então a gente tem que saber a diferença da atividade que você vai fazer, tá? E se você for fazer com a palavra essa atividade com uma criança está no nível pré-silábico e silábico, não vai dar certo. Você tem que usar o suporte da imagem. Outra coisa é trocar a primeira letra mudando o sentido da palavra, que aí eles vão perceber que uma letra que, né, se relaciona a um fonema já muda a palavra. Gato, se trocar pelo R fica rato, se trocar pelo P fica pato, se trocar pelo M fica mato, se trocar pelo S fica sapo. Então, é mais para o nível silábico alfabético, que necessita relacionações de algumas consoantes ainda, essas atividades. Tá? Mas também você pode fazer com silábico e o pré-silábico também. Tá? Escrever mais palavras que têm determinada sílaba. Tá? Por exemplo, tem casa, está na sílaba inicial, K, né? Circular o K no cavalo e o K no macaco, que está no meio. Tá? Aí já vai mais para os níveis silábico, alfabético e alfabético. Porque para ela perceber no meio, é mais para esse nível. Tá? Nível pré-silábico e silábico é mais a letra e a sílaba inicial. Ler e circular a mesma sílaba que tem palavras diferentes, porque ele vai ler essa sílaba, né? O silábico alfabético, principalmente, que ainda não está lendo. Tá? Muitos silábicos alfabéticos ainda não leem. Essa aqui é a questão, porque está mais para o nível silábico esses. Tá? Então, bala, aí, né? Bala, a sílaba lá está no final, a mala também, e tá. Ali é lá, né? Tá no início, lata. Então, eles vão, né, fazer essas relações de igualdade, né? Aonde que está a sílaba lá em palavras diferentes. A criança, como eu já falei, aprende na relação. Então, nos jogos da Caixa do PNAC, foi, né, um programa do governo federal, muito bom, né? Tinha esse batalha de palavras, que eram de rima, caça-rimas, batalha de palavras, caça-rimas, aqui para, né, bingo de letras só para mudar a letra inicial e muda a palavra, troca de letras. Então, muitos jogos bons. Então, a maioria das escolas tem, infelizmente as escolas novas não têm, né? Mas a gente pode confeccionar também, tá? Então, quando chega no nível alfabético, é necessário que eles conheçam todos os tipos de letras e leiam e escrevam com esses tipos de letras. Não pode não ser obrigado, porque muita criança tem dificuldade de escrever com a letra cursiva, mas é necessário eles saírem alfabetizados em todos os tipos de letras. Porque muita gente ainda escreve com letra cursiva e eles precisam ler um bilhete de uma pessoa que escreveu com letra cursiva. Em alguns livros até, literários ou informativos, né? E tá uma escrita cursiva, e aí a criança não vai conseguir ler. Então é necessário. E para ler, ela precisa também escrever. E a gente precisa mostrar para a criança, sim, aonde que começa a escrever o N, né? Começa em cima, desce, sobe junto, alinha e desce de novo, aonde que começa, aonde que termina, porque senão elas não vão escrever uma escrita ilegível, né? Então tem umas atividades legais que a criança também pode pensar sobre a escrita que eu arrumei. E essas atividades eu vou deixar na descrição o nome do livro, tá bom? E são atividades que fazem a criança pensar, não é só uma atividade mecânica, tá? Porque aí pergunta aqui, gosto muito de quê? Aí você vai colocar, se você gosta de picolé, você vai botar uma carinha feliz. Se você não gosta de queijo, você bota uma carinha triste. Se você gosta, né, você bota uma carinha assim, né,
só fechada a boca, você gosta muito rindo. Então ela vai ler, né, que é preciso ler, e vai escrever, tá? Não é só cópia sem sentido. Então, aqui é mostrado a letra de forma minúscula, eu botei em cima para ela ver, para parear a letra de forma minúscula, que é a script, e a cursiva. Então ela tem que ler e escrever na letra de... Mas se quiser escrever com a de forma, tudo bem, mas é preciso que ela reconheça, é preciso ela ler. Com a letra de forma minúscula, que é script, ou a letra de impressa minúscula, a letra de forma maiúscula, que é ou letra de impressa maiúscula, a letra cursiva maiúscula e a letra cursiva minúscula, tá? Para ela estar realmente, ela ler e escrever em todos os tipos de letras. Então, mas esse trabalho, como eu falei, a gente vai fazer quando a criança já está alfabética. Mas lá para o segundo ano. Se você tem uma turma que não está alfabética no segundo ano, você não vai poder fazer esse trabalho. Tá bom? Porque aí vai causar mais obstáculos no processo de construção da escrita alfabética e ortográfica. Enfim. Mas, é como eu falei, não é obrigatório, mas é necessário que elas conheçam, tá bom? Não é obrigatório escrever, mas é necessário ler, tá? Bom, então, outras atividades que a gente pode fazer é segmentar pequenos textos, como parlendas, quadrinhos e poemas. Então, ali eu fiz umas tiras, escrevi o verso: a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, separado dentro de um retângulo. Porque se você não botar dentro de um retângulo, até para o nível alfabético, fica difícil. Se você botar tudo junto, para a criança separar as palavras no verso, na frase, fica difícil. Então, bota dentro de um retângulo, e aí elas conseguem visualizar melhor a palavra ali dentro da frase ou do verso. E aí elas recortam e leem e organizam, tá? O verso da frase, e aí também a gente faz uma atividade de arte, com a dobradura da galinha e o desenho da onde ela vive com canetinha. Aqui também a gente pode usar letras móveis, tá? Então, e era com a cantiga O Sapo Não Lava o Pé. Então a criança, a mesma coisa, eu entreguei o verso O Sapo Não Lava o Pé, para eles organizarem as palavras do verso. Então eles leram e organizaram. Se quiser consultar, né, o verso original, pode consultar, né? Principalmente para os silábicos alfabéticos. Até mesmo você pode fazer essa atividade também com os pré-silábicos e silábicos, mas pareando ali, consultando o verso. E aí ele vai fazer ele vai fazer um pareamento, na verdade, tá? Vai ver aonde está e botar, né, a palavra ali na sequência da outra pareando, vendo igual com igual, tá? Então, essa criança, ela que inventou isso para mim, porque aí eles colocaram aqui o sapo não lava o pé, né, o verso, e era para formar a palavra sapo, e as letrinhas móveis misturadas, e ele escreveu sapo. Aí ele trocou a vogal de lugar. Isso aqui foi no ano de 2000, foi muito tempo, 2006. E aí ele trocou e foi escrever sopa. Aqui, tia, escrevi sopa. Aí eu falei, então desenha uma sopa. Então você pode fazer atividades ainda com letras móveis, com todos os níveis de escrita, né? E pedindo para trocar a vogal de lugar, tá? E formar outra palavra. E aqui também, como eu falei, tornar o processo de alfabetização mais prazeroso, né, com atividades de artes lúdicas, né, torna esse processo mais interessante e significativo para as crianças.